O homem que move uma montanha começa carregando pequenas pedras. Confúcio. Você já foi traído por alguém em quem confiava completamente? Já viu sua bondade ser interpretada como fraqueza? Já sentiu que o mundo te devora enquanto você tenta ser justo? Então você sabe o que significa ser ovelha entre lobos. Hoje isso muda, porque ovelhas não sobrevivem por acaso. Elas aprendem, se fortalecem ou desaparecem. Existe uma mentira perigosa que te contaram desde criança. Seja sempre bom e o mundo será bom com você. Essa mentira mata. No mundo real, bondade sem força é convite para predadores. Gentileza sem limites vira fraqueza. Confiança sem critério se torna ingenuidade fatal. Olhe ao seu redor. Os caras que sempre foram bonzinhos estão onde na vida? Quantos deles são respeitados? Quantos conseguem proteger quem amam? A maioria vive frustrada, pisoteada, amarga. E você sabe por quê? Porque eles se recusaram a enxergar a realidade. A verdade dói. Vivemos numa selva disfarçada de sociedade civilizada. Tem regras, sim, mas também tem predadores que sabem exatamente como quebrá-las sem consequências. O chefe que rouba seu mérito, o amigo que te apunhala pelas costas, o parceiro que manipula suas emoções, o vizinho que sorri enquanto planta sua destruição. Todos eles identificam ovelhas pelo mesmo sinal, a recusa em aceitar a realidade do jogo. Porque ovelhas acreditam que todos pensam como elas, que todos têm as mesmas intenções, que o mundo funciona pela lógica da reciprocidade. Vivem numa fantasia perigosa, onde justiça é automática e bondade é sempre recompensada. Mas predadores não seguem essas regras. Eles seguem uma só: vencer. E eles vencem porque entendem que competição é constante, mesmo quando disfarçada de cooperação. Enquanto você está preocupado em ser justo, eles estão preocupados em ser eficazes. Reconhecer isso não te torna cínico, te torna preparado. A diferença entre morrer como ovelha e viver como estrategista começa quando você para de negar a natureza do jogo que está sendo jogado ao seu redor todos os dias. O mundo não vai mudar para se adaptar à sua bondade. Você precisa adaptar sua bondade para sobreviver no mundo. E isso significa desenvolver algo que toda ovelha teme: dentes. Não para atacar sem motivo, para mostrar que você não é presa fácil. Para que quando alguém olhe para você, saiba que mexer contigo tem consequências. Vou te contar algo que mudou minha vida. Você precisa de múltiplas faces para diferentes momentos. Ovelhas usam sempre a mesma face: submissão. Por isso morrem. Sobreviventes adaptam. A primeira face é a da astúcia. Quando força não resolve, inteligência resolve. É quando você estuda o ambiente, identifica armadilhas, encontra caminhos alternativos. Você não enfrenta diretamente, você navega. No trabalho, isso significa entender as dinâmicas não faladas. Quem realmente manda? Quais são as alianças invisíveis? Onde estão as minas terrestres? Pessoas astutas sobrevivem porque pensam 3 jogadas à frente, enquanto outros mal conseguem ver a próxima. Exemplo real. Você quer uma promoção. A abordagem ingênua é ir direto ao chefe e pedir. A abordagem inteligente é primeiro descobrir quem influencia as decisões do chefe, construir relacionamento com essa pessoa e só depois fazer o movimento oficial. Resultado: suas chances multiplicam por 10. A segunda face é a da força. Quando diplomacia falha, imposição funciona. Você não negocia com hienas, estabelece território e defende com vigor. Não por crueldade, por necessidade. Isso não significa ser agressivo sem motivo. Significa mostrar que você tem dentes quando necessário, que existem linhas que não devem ser cruzadas, que respeito é conquistado, não suplicado. Exemplo real: colega tenta te humilhar em público. Resposta de força: confronto imediato, firme, sem gritar, mas deixando cristalino que esse comportamento não será tolerado. Uma vez, nunca mais vai tentar. A terceira face é a da liderança. Quando você controla o jogo, você combina inteligência com força, mas adiciona algo crucial: visão de longo prazo e responsabilidade. Líderes verdadeiros protegem. Eles usam poder para construir, não apenas para destruir. Eles entendem que poder real é fazer outros te seguirem por escolha, não por medo. A chave é saber qual face
parece usar em cada situação: astúcia contra manipuladores, força contra agressores, liderança quando outros dependem de você. A primeira guerra que você trava todos os dias é contra suas próprias reações emocionais. E na maioria das vezes, você está perdendo. Alguém te desrespeita e sua primeira reação é raiva. Normal, mas raiva descontrolada é combustível para predadores. Eles provocam, você explode. Eles usam sua explosão contra você. Te fazem parecer instável, imaturo, descontrolado. Aprendi algo que revolucionou minha vida. Você pode sentir a emoção sem ser controlado por ela. Reconhece a provocação, mas escolhe como responder. Quando alguém tenta te tirar do sério, pare 5 segundos antes de reagir. Pergunte-se: esta reação me fortalece ou me enfraquece? Predadores contam com suas reações previsíveis. Quebrar esse padrão os desorienta completamente. Outra coisa, aprenda a separar fatos de interpretações. Alguém não te cumprimentou hoje. Fato. Sua interpretação. Ele me odeia, me desrespeita, está tramando contra mim. Pode ser verdade. Pode ser que ele esteja com problemas pessoais, não te viu ou simplesmente esqueceu. Reaja aos fatos, não às suas interpretações. Isso sozinho vai eliminar 80% dos conflitos desnecessários da sua vida. E tem mais. Você tem uma quantidade limitada de energia para gastar com conflitos. Cada discussão desnecessária é energia que você não terá quando realmente precisar lutar por algo importante. Pense nisso como dinheiro. Você gastaria R$1.000 numa besteira sabendo que vai precisar desse dinheiro para uma emergência? Sua energia emocional funciona igual. Controle mental não te torna insensível, te torna calculista. Você escolhe onde investir suas emoções, em vez de deixá-las serem desperdiçadas por qualquer provocação barata. Ovelhas reagem a tudo. Sobreviventes escolhem suas batalhas. Essa é a diferença entre ser jogado pelo ambiente e navegar através dele com propósito. O campo de batalha real está na sua cabeça. Ganhe essa guerra primeiro. O resto fica mais fácil. Vou te ensinar algo que deveria ser matéria obrigatória na escola: como ler pessoas. Porque se você não sabe com quem está lidando, já perdeu antes de começar. Primeiro tipo, os predadores óbvios. São fáceis de identificar. Agressivos, dominadores, abertamente competitivos. Com esses você sabe onde está pisando. Eles mostram as garras. O problema são os outros tipos. Segundo tipo, os predadores disfarçados. Esses são os perigosos. Eles parecem ovelhas, falam de cooperação, demonstram vulnerabilidade, se fazem de vítimas, mas observam tudo, coletam informações, esperam o momento certo para atacar. Sinais de alerta que nunca falham. Fazem muitas perguntas pessoais muito rapidamente. Sempre têm uma história de sofrimento para justificar comportamentos questionáveis. Mudam de versão quando confrontados. Sabem detalhes íntimos da vida de todo mundo. Terceiro tipo, as ovelhas genuínas. Existem e merecem proteção. Mas cuidado, algumas ovelhas são tão traumatizadas que se tornaram tóxicas. Elas drenam sua energia sem dar nada em troca. Vivem reclamando, nunca fazem nada para mudar e sugam a vitalidade de quem está ao redor. Quarto tipo, os sobreviventes conscientes. São raros, mas existem. Eles entendem o jogo, mas mantêm princípios. São seus melhores aliados potenciais. Você reconhece outros sobreviventes pelo equilíbrio. Não são agressivos nem passivos demais. Como identificar cada tipo? Observe padrões, não palavras. Pessoas mostram quem são através de ações consistentes ao longo do tempo, não através de discursos bonitos. Aqui vai um teste infalível. Veja como reagem quando você diz não para algo insignificante. Predadores ficam irritados ou tentam manipular. Ovelhas aceitam passivamente ou se culpam. Sobreviventes respeitam e negociam de forma adulta. A leitura de pessoas não é paranoia, é inteligência aplicada à sobrevivência social. Você não precisa ser cruel com ninguém, apenas precisa saber com quem está lidando para ajustar sua estratégia adequadamente. Todo animal tem território, espaço que ele defende porque sua sobrevivência depende disso. Você também precisa de território, mas o seu não é físico, é psicológico, emocional, energético. Seu tempo é finito. Cada minuto gasto com vampiros emocionais é um minuto roubado de quem realmente importa, dos seus objetivos, do seu descanso. Estabeleça horários sagrados
sagrados para trabalho, família, crescimento pessoal, descanso. Defenda esses limites como se sua vida dependesse disso. Porque depende. Exemplo real. Você decide que depois das 20 horas não responde mensagens de trabalho. Alguém insiste. Você mantém a regra. No começo vão reclamar. Depois vão respeitar. E você vai descobrir que o mundo não acabou. Nem todo mundo tem direito ao seu estado emocional. Chefe pode criticar seu trabalho, não sua pessoa. Amigo pode discordar de você, não te desrespeitar. Parceiro pode expressar frustração, não te atacar verbalmente. Quando alguém invade seu território emocional, você tem duas opções: estabelecer o limite imediatamente ou aceitar que vai ser pisoteado para sempre. Não existe meio termo. Tolerância com desrespeito é convite para mais desrespeito. Suas ideias, sonhos, medos, inseguranças são informações valiosas. Compartilhe com critério. Predadores usam suas vulnerabilidades como armas. Ovelhas traumatizadas vão projetar seus problemas em você e fazer você carregar traumas que não são seus. Como estabelecer limites? Seja claro, não dramático. Não posso fazer isso agora, em vez de uma dissertação de 10 minutos sobre por que não pode. Limites explicados demais viram negociações. Limites simples são respeitados. Como defender limites? Consistência é tudo. Se você cede uma vez, só desta vez, o limite desaparece. Predadores testam limites constantemente procurando brechas. Eles param quando encontram resistência real e consistente. Ovelhas acham que estabelecer limites é egoísmo. Sobreviventes sabem que é autopreservação. Você não pode ajudar ninguém se estiver destruído por dentro. Avião em queda. Coloque a máscara em você primeiro. Existe um momento certo para cada movimento. Atacar muito cedo é desperdício de recursos. Atacar muito tarde é oportunidade perdida. Não atacar nunca é garantia de derrota. Use astúcia quando está em desvantagem numérica ou de recursos. Quando confronto direto, seria suicídio profissional ou pessoal. Quando você precisa de mais informações antes de agir. Exemplo real. Chefe tóxico quer te demitir. Confrontá-lo diretamente só acelera o processo. Melhor estratégia: documentar tudo, construir aliados, procurar alternativas de emprego, juntar evidências. Você não luta batalhas que não pode vencer no momento, mas se prepara para lutar quando puder vencer. Use força quando tentativas diplomáticas falharam repetidamente. Quando alguém está testando seus limites de forma sistemática. Quando proteção de outros depende de você. Exemplo real. Vizinho coloca música alta todo dia depois das 23 horas. Primeira vez, conversa educada. Segunda vez, conversa firme. Terceira vez, polícia. Você escalou gradualmente, mas escalou. Resultado: problema resolvido. Use liderança quando você tem recursos e autoridade. Quando decisões afetam outras pessoas. Quando é hora de construir, não apenas sobreviver. Exemplo real. Você assumiu uma posição de comando. Momento de estabelecer visão, definir regras claras, proteger sua equipe dos predadores de cima. Você pensa no coletivo, mas mantém autoridade. Sinais de que seu timing está errado. Você está agindo por emoção, não por estratégia. Você não tem recursos suficientes para sustentar a ação. Você não pensou nas consequências de longo prazo. Paciência não é passividade, é preparação. Às vezes o melhor movimento é não se mover ainda. Mas quando chegar a hora, você age com força total. Aprenda a sentir o momento, como um predador sente quando a presa está vulnerável, como um general sente quando o inimigo está desorganizado. Timing é tudo na guerra da sobrevivência. Ninguém sobrevive sozinho na selva, nem mesmo os predadores mais ferozes. Eles caçam em grupos. Você precisa do seu grupo, mas não qualquer grupo. Existem aliados de conveniência. São úteis a curto prazo. Vocês têm um interesse comum temporário. Quando esse interesse acabar, a aliança acaba. Não deposite confiança além do necessário. Use, mas não dependa. E existem aliados de valores. São raros e preciosos. Vocês compartilham princípios fundamentais. Mesmo quando interesses divergem, o respeito mútuo permanece. Esses você cultiva para a vida toda. Como identificar aliados reais? Observe como eles tratam pessoas que não podem oferecer nada em troca. Como agem quando acham que ninguém está vendo. Como reagem quando você está em dificuldade. Aliados reais aparecem nos momentos difíceis. Oportunistas desaparecem quando você mais precisa. Como construir alianças verdadeiras? Seja útil antes de precisar de ajuda. Ofereça valor genuíno sem esperar retorno imediato. Mantenha confidências como se fossem segredos de Estado. Seja confiável em questões pequenas antes de esperar confiança em questões grandes. Como manter alianças? Comunicação
produção regular sem interesse imediato. Celebre sucessos dos outros sem inveja. Apoie durante fracassos sem julgamento. Nunca use informações pessoais como arma, mesmo durante conflitos. Sinais de alarme que nunca mentem. Alguém só te procura quando precisa de algo. Compartilha segredos de outros com você. Vai compartilhar os seus também. Muda de comportamento quando há plateia. Fala mal de aliados ausentes na sua frente. Uma aliança forte vale mais que 10 contatos superficiais. Quantidade impressiona inseguros. Qualidade protege sobreviventes. Sua rede de proteção é seu seguro de vida. Invista nela como se sua sobrevivência dependesse disso, porque depende. Chegamos ao final desta conversa, mas para você é apenas o começo de uma nova forma de viver. Você não é mais ovelha, mas também não precisa ser predador. Você é algo diferente, um sobrevivente consciente, alguém que entende as regras do jogo e escolhe como jogá-lo mantendo sua integridade. Desenvolva poder para proteger, não para dominar. Use sua força para defender território, estabelecer limites, proteger aliados. Poder sem propósito corrompe. Poder com propósito transforma. Seja estratégico, mas não manipulativo. A diferença entre navegar inteligentemente e enganar deliberadamente. Um constrói respeito duradouro, outro destrói confiança permanentemente. Mude suas estratégias conforme necessário, mas mantenha seus valores fundamentais. Flexibilidade é sobrevivência. Falta de princípios é autodestruição lenta. Defenda-se, mas não se feche para conexões genuínas. O objetivo não é ficar sozinho no topo de uma montanha, é escolher melhor suas companhias e proteger quem merece proteção. Continue aprendendo, fortalecendo, evoluindo sempre. Ovelhas param de crescer por medo de conflito. Predadores param por arrogância. Sobreviventes nunca param porque sabem que parar é morrer. O mundo ainda terá predadores amanhã. Você não pode mudá-los todos, mas pode se preparar para eles. Outros ainda serão ovelhas. Você não pode salvá-las todas, mas pode proteger algumas e servir de exemplo para outras. Sua missão agora é simples. Viva como exemplo de que é possível ser forte sem ser cruel, inteligente sem ser manipulativo, preparado sem ser paranoico. Seja a pessoa que você gostaria de ter conhecido quando ainda era ovelha perdida no meio dos predadores. O jogo continua. As regras não mudaram, mas agora você as conhece. E sobreviventes que conhecem as regras não apenas sobrevivem. Eles prosperam, protegem e deixam um legado. A escolha é sua. Sempre foi.